Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 24 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A Vida Estava Nele. Entre os vários textos que aparecem aqui no nosso estudo hoje, um deles se destaca. João capítulo 1, versos 4 e 5, que diz assim: A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Esses são apenas alguns dos textos que analisaremos hoje no nosso estudo. Nosso estudo tem como principal objetivo demonstrar aquilo que era o principal objetivo de João no seu evangelho, que é mostrar que Jesus Cristo é Deus. Mas para essa conversa, a gente vai se encontrar daqui a pouquinho. Aguenta aí que eu já volto. Como já mencionamos outras vezes aqui no nosso estudo da lição da Escola Sabatina desse trimestre, diferentemente dos outros evangelhos, João ele começa com um propósito bem claro: provar que Jesus Cristo é Deus. Enquanto você vai analisar o Evangelho de Mateus, por exemplo, que está sendo escrito para um grupo de judeus, ou para os judeus, o objetivo de Mateus é tentar demonstrar que Jesus Cristo é aquele em quem se cumprem todas as profecias do Antigo Testamento, que, entre outras coisas, Jesus é o descendente de Davi e, ao mesmo tempo, de Abraão. Talvez seja exatamente por isso que ele vai começar a genealogia de Jesus a partir de Abraão, passando pelos grandes nomes da história judaica, chegando até Jesus Cristo. Lucas, quando vai escrever, Lucas já está escrevendo para os crentes que haviam se convertido a partir do mundo gentílico, dos não-judeus. O objetivo de Lucas é tentar reverberar a ideia de Paulo na sua carta, e Lucas ou nas suas cartas, e Lucas é discípulo de Paulo. Paulo vai mencionar que Jesus é o segundo Adão. Aonde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, que é Jesus, ele vai vencer no lugar do primeiro. Nessa perspectiva, Lucas vai começar a genealogia de Jesus ao contrário. Ele começa com Jesus e vai seguindo com cada um dos seus descendentes, passando, é claro, por Davi, por Abraão, mas ele vai até os patriarcas da história. Ele vai passar por Noé, ele vai chegar até Adão, porque o grande propósito é demonstrar que Jesus é o representante da humanidade que vai trazer vida em abundância para todas as pessoas. Bem, João, quando vai escrever, seu propósito não é provar que as escrituras do Antigo Testamento se cumprem em Jesus, até porque o Mateus já tinha feito isso. Não é provar que Jesus é o segundo Adão, até porque o Lucas já tinha feito isso. O grande propósito de João é demonstrar que Jesus Cristo é Deus. Ele tem a intenção não de construir uma genealogia humana de Jesus, mas de mostrar que antes que qualquer coisa no universo fosse criada, Jesus Cristo já estava lá, sendo um com o Pai. Por isso, no capítulo 1, verso 1, ele já demonstra exatamente isso. Ele vai dizer: no princípio é o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele está falando a respeito de Jesus. Jesus estava com Deus e era Deus. Nós já estudamos sobre esse texto há algum tempo atrás. Mas quando você vai olhar para o capítulo 4, a referência à vida é uma referência clara. João não está mencionando que Jesus possuía a vida, até porque isso todos nós possuímos. Ele não está dizendo aqui que Jesus Cristo ele era uma fonte primária de vida para os animais, para as plantas. Não, ele está dizendo que Jesus é a fonte primária de vida de tudo aquilo que existe no universo. Para cada pulsação do coração humano, nós dependemos de Jesus. Para a existência do próprio ser humano, dependemos de Jesus. Para que o planeta existisse, foi através do poder que ele tem como sendo a palavra de Deus, que nós tivemos a possibilidade de ver o planeta saindo do meio do caos.
para que o resto do universo tivesse a possibilidade de existir, de vir à existência, antes que nada existisse, ele, junto com o Pai, criou absolutamente todas as coisas. É por isso que, nessa perspectiva, o João ele vai usar abundantemente o termo vida. Só para você ter uma ideia, em grego a palavra é zoe, e ela vai ocorrer 36 vezes no Evangelho de João. O que representa para a gente, só para você ter uma ideia, 25% do uso dessa palavra em todo o Novo Testamento. A vida, portanto, é um elemento que vai aparecer de forma intensa em todo o Evangelho. Por que isso? Porque João ele está tentando remeter os ouvintes, cada vez que ele usa esse termo, para a origem de todas as coisas. Em alguns momentos, é claro, na maior parte das vezes, ele está falando de Jesus como a fonte primária de vida. Mas em outros momentos, ele vai usar esse termo, zoe, termo vida, ligado à ideia de vida eterna. A humanidade, por causa da desobediência, por causa da rebelião que chegou aqui no planeta, perdeu a vida eterna. Em Cristo Jesus, agora, eles têm vida. Mesmo que ele não se parecesse com alguém que fosse a fonte primária de vida, porque ele veio como um descendente de Adão, ele veio como alguém semelhante aos seres humanos, como alguém que veio da própria família de Adão, mas como textos de João capítulo 3, que vão mencionar que Jesus Cristo, que assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O termo vida que vai aparecer aqui está ligado não à origem da vida, mas ao fato de que o ser humano perdeu a vida eterna e agora em Cristo Jesus tem a possibilidade de receber de novo essa mesma vida. E Cristo Jesus, a semelhança da serpente de bronze. Quando você se lembra, a gente falou sobre isso na semana passada, até na nossa lição, quando os israelitas foram infiéis e as serpentes venenosas começaram a picá-los no deserto, eles começaram a morrer a centenas. Deus deu ordem a Moisés para que ele construísse uma serpente de bronze e todos aqueles que olhassem para ela tinham a vida. Alguns se negaram a olhar para ela, alegando que as serpentes eram a fonte da morte para eles. Se negaram a olhar para a serpente e morreram. Mas todo aquele que olhou para a serpente, entendendo que ela era um símbolo de algo muito maior, era o símbolo do quê? De Cristo Jesus que se faria pecado por nós. Isso é uma coisa extraordinária. Cristo Jesus, apesar de não ter pecado, ele assumiu a natureza humana já enfraquecida por 4.000 anos de pecado, para poder, de alguma forma, através da sua vitória, alcançar a vida eterna para todo aquele que nele crê. Hoje, o único indivíduo em todo o universo que pode roubar a vida eterna de você é você mesmo. Porque o Senhor Deus, depois de ter dado Cristo Jesus por nós, Cristo Jesus, depois de ter se dado por nós, de ter morrido por nós, ele nos oferece completamente de graça a vida eterna. Mas ele também mantém o livre-arbítrio. Por isso, o texto que lemos lá no começo, de João capítulo 4, verso 1, capítulo 1, aliás, versos 4 e 5 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas um pouco mais adiante, João vai dizer: ele era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nossa vida é feita de escolhas. Nós podemos escolher viver a experiência de uma vida nova em Jesus, ou podemos escolher viver uma experiência limitada por causa do pecado e desaparecer para todo sempre. Você percebe que não faz sentido nenhum? Cristo se deu por nós para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele é a fonte de luz, ele é a fonte de vida. Hoje, escolha a vida para que você viva. Escolha a luz para que a sua vida seja iluminada. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que Cristo Jesus é Deus e, ao mesmo tempo, é o Senhor da vida. Ajuda-nos a viver junto com Ele, ligado a Ele, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.
Eu estudo a lição, e você?